Olá, olá! Seja bem-vindo à nossa segunda aula de mitologia. Dessa vez, agora vamos para a mitologia grega. Grécia, simbora? E lá vamos nós. Só esperar a tela aparecer para vocês. Não sei se está aparecendo. Bom, eu coloquei para aparecer aqui, acho que não apareceu ainda. Digitar uma tela. Fiz bagulho errado, não vai aparecer mesmo. Agora já foi. Aqui já abriu, mas não está tendo o retorno que eu precisava. Está aparecendo? Problemas técnicos ao vivo. Para a apresentação. Pronto, agora sim. Vamos lá para a nossa aula de mitoguia de hoje. O seu guia pelos mitos ao redor do mundo. Simbora. Vamos lá. Hoje a gente vai visitar um pouco da mitologia grega. Vamos descobrir como foi o início do mundo, segundo os gregos, e o reinado dos titãs. Top demais. Mas olha só, eu preciso salientar uma coisa para vocês. Quando a gente fala em mito, nós não falamos somente em uma versão apenas. Um mito pode ter em torno de 5, 6 versões diferentes. Então é muita coisa. Eu não trouxe meu material de apoio aqui hoje, devia ter, mas enfim. Eu peguei duas versões que elas se complementam. Então vocês vão ver um pouquinho de um e um pouquinho de outro, mas tudo junto. E eu vou contar como foi todo o início do mundo segundo a mitologia grega, como que tudo aconteceu. Beleza? Vamos lá. Aí a gente vai ver um pouquinho do o início do mundo e o reinado dos titãs. Espero que vocês já tenham escutado falar sobre os titãs, porque eles são muito incríveis. Criaturas colossais, gigantes, monstruosas. Todo tipo de coisa que eu gosto. Vamos lá. Segundo a mitologia, no princípio havia o caos. O que era o caos? Caos era uma forma amorfa, sem forma. Era algo sem forma. Era uma entidade. E alguns mitos contam que antes do caos existia a escuridão. Porém, na maioria dos mitos, só existe, o caos foi o primeiro. Caos é a entidade primordial. É o único. Aqui a gente tem a imagem do Magnum Chaos, que é do latim, né, o grande caos. Uma pintura da Basílica de Santa Maria Maior, em Bérgamo. E ela retrata o que era o caos lá no começo. Aí o que aconteceu? Certo dia, aconteceu uma espécie de milagre, assim. Caos, ele gerou um outro ser, que foi a Gaia, Mãe Terra. Só que é o seguinte, Caos não era fértil. Ele era um ser completamente sem forma, vazio, era um caos total, por isso que chama Caos. E aí veio Gaia. Gaia, ao contrário de Caos, ela era extremamente fértil. Ou seja, Gaia ela tinha, era muito propensa a criar vida. Ela criaria algo muito facilmente, diferente de Caos, que demoraria muito tempo para criar qualquer coisa. Aí veio Gaia. Gaia, a Titânide, segundo a mitologia, né, que é a Mãe Terra. Aí beleza.
Gaia agora ela podia fertilizar algo, né? Ela podia fertilizar a vida, podia gerar a vida. Só que ela não fazia isso deliberadamente, então com tanta frequência assim. Apenas estava lá, a Gaia estava existindo, acontecia, gerou vida. Aí o que aconteceu? Ela gerou Eros, o famoso Cupido, que vocês já devem ter visto. Lembra o anjinho com a flechinha que atira nos casais para fazer o amor acontecer? Plum, é o Eros, também conhecido como Cupido. Ela gerou o Cupido, o Eros, vamos chamar ele de Eros, que é o nome grego. Gerou lá o Eros, pá. Aí o que o Eros fez? O Eros olhou para Gaia e acertou uma flecha na Gaia. Isso deu na Gaia uma vontade muito grande de gerar mais vida, de gerar mais coisas. Ela já poderia fazer isso facilmente. Só que Eros aumentou a vontade dela de gerar vida. O que aconteceu? Gaia gerou Urano, que é o céu. A gente tem aqui a imagem do Titã, todo-poderoso, céu, pá. O que houve? A partir de quando ela gerou Urano, nós temos a representação do que era o universo agora, a Terra, mais especificamente. Gaia ficava exatamente no centro do universo. Exatamente no centro do universo. Quando ela gerou o céu, Urano, em cima, fez a divisão. Ficou Urano em cima, Gaia no centro, e aí é o seguinte, aqui embaixo, vocês estão vendo essa outra forma aqui, é o Tártaro, o abismo, vocês já ouviram falar? O que é o Tártaro? Segundo a mitologia, Tártaro veio, em uma das versões, veio da Terra, de Gaia. Quando Gaia foi gerada, praticamente automaticamente foi gerado o Tártaro também. Tártaro é um lugar e ao mesmo tempo uma entidade. Aí beleza. Outras versões diz o seguinte, que Caos, aquela forma toda sem desconexa, tudo bagunçado, gerou Gaia, Terra. E também gerou o Tártaro. Mas aí vai depender muito do mito, muito da versão que você escutar. Mas enfim, Gaia gerou Urano, ficou Urano em cima, o céu, Gaia no centro do universo, e abaixo de Gaia o Tártaro, o abismo. Aí beleza, nós temos aqui então Caos, Gaia, Gaia gerou Eros, Eros acertou uma flecha na Gaia, que ela gerou Urano. Aí suave. Não satisfeito com isso, o Eros foi e acertou uma flecha no Urano também. Pronto. Tá feito o caos total. Por quê? Urano se apaixonou pela Gaia, que é mãe terra. O céu se apaixonou pela terra. E aí, da união deles, nasceram algumas criaturas. Por exemplo, os titãs. 6 titãs, sendo... Eu devia ter pego a definição do que cada um é, cada um representa, mas eu não lembrei. Mas eu vou colocar isso no formulário depois para vocês. Eles geraram juntos, nessa ordem, os 6 titãs. Oceano, olha que imagem incrível. Oceano se ser cheio de onda e tudo mais. Gerou Céus, este titã aqui. Gerou o Crios, este aqui. Depois, o Hyperion, este grandão aqui. Gerou Jápeto. E gerou o mais conhecido de todos, Cronos. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar em Cronos. Cronos é simplesmente incrível. E aí ele gerou 6 titânides, que são as fêmeas dos titãs. As irmãs, no caso. Vamos lá. Tem a Teia, a Réia, a Temis, a Mnemosino, a Febe e
a Tétis. Aí, beleza. Gerou 6 titãs, 6 titânides. Aí, assim, o que acontecia? Com frequência, o céu se deitava sobre a Terra. Urano estava apaixonado pela Terra e vinha visitá-la com frequência. E a Terra era muito fértil. Qualquer coisinha que acontecia, ela já gerava algum tipo de vida. E aí, dessa união de Urano com Gaia, gerou outras criaturas. Que criaturas são essas? Primeiro, os hecatônquiros, são seres grandiosos, poderosos, são 3 hecatônquiros. Cada um deles tem, presta atenção, em um corpo, 100 pernas e braços e 50 cabeças. Ela gerou 3 criaturas dessas, que foi o Briareu, o Giges e o Coto. Também, não satisfeito, ela gerou os Ciclopes. São 3, Brontes, Estéropes e o Argês. São esses 3 aqui, ó. Brontes. Ai, tirei. De novo. Lá, pá. Então, Brontes, Estéropes e Argês. Brontes, Estéropes e Argês. Aí, beleza. Lembra, já gerou os titãs, gerou os hecatônquiros, esse nome difícil, e gerou os ciclopes. Essas criaturas vão ser muito importantes pra gente depois, hein? Presta atenção. Mas ele continuava visitando Gaia com frequência. E aí deu uma canseira na Gaia. Ela falou assim: ó, chega, tô cansado. Por quê? Urano não deixava os filhos sair. Todos eles, todos os titãs, ó, vamos contar: 6 titãs, 6 titânides, 3 hecatônquiros, 3 ciclopes e toda uma grande gama de outras criaturas que eles foram gerando. Onde estava esse povo todo? Estava tudo dentro da Gaia ainda. Urano não deixava os filhos sair. Em uma das versões do mito, Urano aprisionou todos os filhos no Tártaro, embaixo da Terra. Lembra? Então depende da interpretação, dá pra gente acreditar nisso também. Mas assim, estavam dentro dela. No ventre ou no Tártaro, Urano não deixava eles saírem. O que Gaia fez? Gaia cansou e falou assim, ó, seguinte, arrancou um pedaço dela mesma e fez uma foice. Aí ela chegou nos filhos dela e falou assim, ó, filhos, seguinte, seu pai é muito tirano, seu pai é muito mal, mal mesmo, porque Urano era mal mesmo. Falei assim, a gente precisa dar um jeito. Ó, forjei aqui uma arma e a gente vai ter que dar um jeito do seu pai. Quem vai? Aí quem que se habilitou? Cronos. Cronos se habilitou. O caçula, lembra? Aquele grandão e tudo mais. Geralmente, a ideia é que a maioria dos desenhos que vocês virem sobre Cronos, ele venha com a foice empunhada. Porque a foice é a arma principal de Cronos. Aí ele pegou a foice, que é essa arma, e foi ver o pai enquanto ele dormia. Aí ele chegou no pai dele, enquanto o pai dele dormia, e cortou um pedaço do pai dele. Aí o pai dele ficou bem com aquela dor e tudo mais. Aí Cronos pegou aquele pedaço que ele cortou e jogou no mar. Quando ele jogou, espirrou sangue. E o sangue caiu na Gaia, caiu na Terra. Esse sangue de Urano que caiu na Terra gerou outras criaturas monstruosas, que a gente vai ver mais pra frente também, não nessa aula. E aí, ele impossibilitou Urano de continuar gerando mais vida na Gaia. Aí o que Urano fez com Cronos? Ele amaldiçoou Cronos. Como? Ele disse assim, ó, que da mesma maneira como ele, Cronos, filho de Urano, lembra? Cronos é filho de Urano. Da mesma maneira como o filho de Urano destronou o reinado do pai, né, feriu o pai e jogou ele longe, o filho de Cronos faria a mesma coisa. E aí
Cronos ficou daquele jeito, né? Falei assim, nossa, e aí, mano? Ele amaldiçoou, e aí, como é que vai ficar agora? Aí Cronos ficou com aquela coisa na cabeça, né? Ficou meio encafifado, pá. Mas só pra gente lembrar. Vamos lá. Cronos é filho de Urano. Aí Urano era mauzão, aí maltratava a mãe dele. Aí a mãe dele forjou uma arma e deu pra Cronos. Aí Cronos foi lá no pai, feriu ele. Jogou o pedaço dele lá no mar. E aí o Urano, o pai de Cronos, falou que o filho de Cronos, o neto de Urano, iria fazer a mesma coisa, iria descronar, iria ferir o pai. Beleza? Seguindo. O que aconteceu? Veio o... Na verdade, eu inverti as imagens, mas enfim. O Cronos, filho, passou a reinar. O que ele fez? Ele aprisionou os irmãos titãs dentro da Gaia de novo. Colocou todos os irmãos dele lá. E aí ele passou a reinar sozinho. E ele colocou um monstro chamado Campi. Lembra quando ele jogou o pedaço do pai dele na terra e o sangue caiu e gerou criaturas? Então gerou esse monstro aqui, ó, Campi. Não coloquei o nome dela, mas enfim, é Campi. Vocês podem procurar depois se tiver curiosidade. É um dragão terrível, cheio de criaturas nela e tudo mais. E aí ele aprisionou os irmãos, de novo, e colocou o Camp para vigiar. Falei assim, ó, agora toma conta deles aí, você é meu cão de guarda. Beleza. O que ele fez? Passou a reinar sozinho. E tomou a irmã dele, olha isso, que esquisito, Reia, como esposa. Aprisionou todos os outros irmãos e irmãs lá dentro da Gaia, colocou um monstro para poder vigiar e casou com a irmã dele. Então, olha só, teve traição aí, né? A mãe já estava cansada do pai. A mãe estava cansada porque o pai maltratava ela e não deixava os filhos saírem. Aí ela pegou o filho foi lá, machucou o pai, descronou o pai e prendeu os irmãos. Continuaram presos dentro da Gaia. Olha que traição. Gaia ficou bem irritada com isso também, mas isso é uma outra história. Aí vamos lá. Ele aprisionou os irmãos, pegou a irmã e casou com ela. Só que assim, tinha uma maldição, lembra? O pai amaldiçoou o filho. Aí Cronos ficou com aquilo na cabeça. Aí ele casou com a irmã dele. Isso é uma outra história. Vamos lá, já chego lá. Como é a criação do mundo? Enquanto isso, Cupido, nosso Eros, tava lá de boa, ele viu o que ele fez, viu o Cronos machucar o pai, descronar ele e começar a reinar. Aí ele olhou pro Caos, apontou a flecha dele, atirou. Acertou o Caos. Aí Caos, com a flechada do Eros, ele quis gerar vida também. Olha só, que esquisito, né? Aí o que ele fez? Ele gerou dois seres. Gerou a Nyx, que é a noite, e gerou o Erebo, que é a escuridão. Aí o Erebo se aproximou da noite, da Nyx, e eles tiveram uma filha juntos, que é a Emera, que é o dia. Aí o que Caos fez? Caos estava lá, viu tudo aquilo que estava acontecendo, pá. Ele pegou Erebo, jogou ele no Tártaro. Aí isolou o Erebo lá embaixo. A escuridão ficou no Tártaro. E aí, Nyx, que é a noite, e Emera, que é o dia, passaram a se alternar no centro próximo de Gaia, que é a Terra. E essa é a origem, segundo a mitologia, do dia e a noite. Eu disse que a gente ia fazer a história da criação do mundo, então. É assim que aconteceu. Vamos lá. Vamos voltar para o Cronos. Cronos, olha só, ele está com a foice dele aqui. E ele está com uma ampulheta também. O que é ampulheta? É um objeto que mede o tempo. Cronos, ele é o titã do tempo. Ele é o senhor do tempo. Tecnicamente, para simplificar as coisas, quando Cronos descronou o pai e começou a reinar,
é dito que o tempo começou a correr. Né? Porque a partir daí começou a existir o tempo, segundo a mitologia grega. Por isso que a gente fez aquela pausa e mostrou o dia, a noite e a escuridão. Por quê? Aí começou a ter o dia e a noite, quando Cronos começou a reinar. Entenderam? Vamos lá. Cronos, casado com a Reia, aí eles tiveram filhos. Reia engravidou, olha só. Só que aí tem uma questão. A primeira filha de Reia foi a deusa Hestia. Aqui eu peguei uma imagem dela já adulta, mas ela era criancinha, bebezinha. O que aconteceu? Tinha maldição que o pai, Urano, jogou no Cronos. Filho, teus filhos vão fazer a mesma coisa que você. E o Cronos ficou com aquela coisa na cabeça e tá falando, mano, e agora o que eu faço? Aí o que ele pegou? O que ele fez? Assim que nasceu Hestia, primeira filha, ele foi visitar ela. E ele pegou a bebezinha, engoliu, sem mastigar. Só pegou a bebê e jogou na goela abaixo e deixou lá. Tá vendo? Ó, Cronos gigantão aqui. E aqui, bem pequenininha. Ó, deixa eu... Tá vendo? Bem aqui, ó. Tá? A Reia. E bem aqui nos braços da Reia tem a bebezinha, que é a Hestia, que a gente já viu lá atrás. Ele pegou e engoliu. A Hestia ficou... A Reia ficou aquele desespero todo e tal. E ele, sim, o Cronos simplesmente pegou e saiu andando. Eu assim, mano, eu sou o rei aqui, eu faço o que eu quero. O que eu quero, o que eu quiser. Aí, beleza. O tempo passou, o ano passou, e eles tiveram uma outra filha, Deméter. Adivinha o que aconteceu? Cronos visitou de novo. Engoliu a criança de novo. Isso aconteceu com a Hera, aconteceu com Hades, aconteceu com Poseidon. 5 filhos. Cada um que ia nascendo, Cronos visitava a sua esposa, pegava a criança e engolia. Aí ela falou assim, chega, cansei. Aí nasceu o bebê Zeus. Olha só, bebê Zeus aqui, bonitinho e tudo mais. Ela falou, não dá. Aí o que ela fez? Ela pediu ajuda para a mãe dela. Quem que é a mãe dela? Mãe dos titãs. É a Gaia. Mãe Terra, lembrem? Ela pediu ajuda para Gaia. Aí a Gaia deu um jeito de pegar a criança e levou para longe. Falei assim, vai embora, bebê, você vai crescer seguro. O que ela falou para Reia fazer? Gaia, mãe, falou para Reia, filha, pegar uma pedra e embrulhar com fraldas e panos de bebê. Tá vendo? Aqui é Reia, aqui, bem aqui, ó. Aqui é uma pedra embrulhada com panos de bebês. Aí ela pegou, embrulhou, só esperando o Cronos chegar. Aí beleza, Cronos chegou, gigantão. Olha só, aqui, vocês estão conseguindo ver? Olha, nessa bolinha aqui, aqui é a Reia. Aqui é o bebê Zeus, a pedra Zeus. Não é o Zeus, é a pedra. E essa mão grandona aqui, essa mãozona aqui, é o Cronos, gigantão, chegando para pegar o filho. Aí olha só, ele chegou, pá, pegou. Tá vendo? Ó, a Reia aqui, ó. Coitada. Causou uma destruição aqui e tal. Aí Cronos pegou aquele embrulhinho, nem viu o que era e tacou na boca. Ó, aqui a boca de Cronos. Aqui a pedrinha que era para ser Zeus. Viu o tamanho? Grandão. E aí ele foi embora, de boa. Engoliu o outro filho, pá, foi embora. O outro filho. Enquanto isso, Zeus foi enviado para Lícto, na ilha de Creta. E lá ele cresceu sob os cuidados de ninfas. As ninfas, deixa eu ver se eu consigo. Ó, ele cresceu sob os cuidados de Agrasteia, Io e Amalteia. As ninfas cuidaram deles, tal, até que Zeus se tornou um jovem praticamente adulto. Mas Zeus cresceu. E o que ele fez? Chegou a hora dele voltar. Aí ele voltou para encontrar a mãe dele, sabia das histórias e tudo mais. Ele estava bem protegido ali na ilha de Creta, né? Tinha guardiões que fazia barulho e escondia ele para impedir que o Cronos achasse ele. Por quê?
A essa altura, Cronos já sabia que ele engoliu uma pedra e não um filho. Ele descobriu. E aí ele passou a procurar Zeus. E não encontrou. Por quê? Ele estava bem protegido na ilha, bem distante, e com várias criaturas escondendo ele também. Aí ele cresceu, se tornou um homem e tal, aí ele voltou para casa, para a mãe, para a Reia. Nisso, ele encontrou a prima dele, a Metis, filha do Titã Oceano. Aí beleza, encontrou a Metis, tal, que é a deusa da astúcia e da habilidade. E aí, Metis falou assim, ó, seguinte, Zeus, vai se encontrar com a sua mãe, tem umas paradas aí pra você fazer, tem uns negócios pra você cumprir aí. Aí beleza, Zeus foi lá, encontrou com Reia. Reia é mãe dele, mãe de Zeus. Zeus aqui, Reia do lado. Aí que ele fez? A Metis, essa é a Metis, prima de Zeus, fez um plano junto com a Reia e Zeus. Aí eles falaram assim, ó, Zeus pediu para ser o garçom de Cronos, para dar uma poção para ele beber. E a Metis, essa é a Metis, preparou uma poção mágica para ele entregar para Cronos. Aí beleza, Reia permitiu, Reia, mãe dele, permitiu, e Zeus se fantasiou de garçom e foi dar a bebidinha lá para Cronos beber. Aí beleza, chegou lá em Cronos, falou assim, ó, tó senhor, bebe isso aí, que isso aí é da hora. Fortalece. Aí Cronos bebeu. Aí Cronos deu aquela indigestão nele e tal. Aí ele começou a vomitar tudo que ele tinha comido. Vomitou primeiro a pedra, depois vomitou Poseidon. Aí vamos lá, ó. Aqui eu coloquei na ordem contrária, mas enfim, coloquei na ordem que eles foram aparecendo na história. Mas ele vomitou a pedra, aí vomitou a Hestia, vomitou a Deméter, a Hera, o Hades e o Poseidon. Todos eles. Na ordem contrária aconteceu. Primeiro foi a pedra, depois foi Poseidon, depois Hades, depois Hera, depois Deméter e por último Hestia. O tempo voltou. Lembra, ele é o tempo e voltou no tempo. Guarda isso aí. Aí o que aconteceu? Todos os deuses, né, os seis, os cinco, na verdade, que tinham sido vomitados, se reuniram e elegeram Zeus como seu líder. Pessoal, Zeus, agora é hora da revanche. Agora é hora do contra-ataque. E aí, esse contra-ataque liderado por Zeus e os outros deuses vai dar origem ao que a mitologia chama de Titanomaquia, que nada mais é do que a Guerra dos Titãs. E isso, meus queridos, eu lamento dizer, mas vai ficar para a próxima aula. Beleza? E por hoje, essa é a nossa aula. Agora, o que eu preciso que vocês façam? O seguinte, vocês vão ir lá no material de vocês. Peraí. Para a apresentação. Vocês vão lá no material de vocês, vão responder o questionáriozinho rapidão, vão avaliar a aula do professor, tá? Valorizem, porque deu um trabalho muito grandioso, um trabalho do cão fazer isso. Fiquei 3 dias montando essa aula para vocês, espero que vocês gostem. E vocês vão avaliar a aula do professor, deixa eu arrumar minha banana aqui. Vão avaliar a aula do professor e vão responder certinho lá as perguntas que é para vocês responderem, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Isso é tudo. E tem muita coisa pra gente estudar ainda, hein? Próxima aula promete. Guerra dos Titãs, hein? Espero que vocês gostem. Um grande abraço e até mais, pessoal. Para a gravação aqui. Bye, bye.